Os comentários que mais me machucariam, no caso, por exemplo. Eu já tive a barba um pouco maior que isso aqui, né? Então, às vezes, os comentários são a respeito de aparência da barba e tal. Isso aí não me machuca, porque eu sei que se eu tô sendo desleixado, a culpa é minha mesmo e é porque eu não fui no barbeiro. Eu sempre falo da barba aqui, porque os comentários normalmente é pra esse lado. Mas daí os que me machucam são aqueles que falam assim, o cara não tem carisma nenhum, que comunicador ruim, que host ruim. Ou ele não soube fazer as perguntas. Aí, pô, Machuca, né? é óbvio, porque tu tá investindo toda a tua energia naquilo, aí pra ter um feedback ruim, machuca. São os desagradáveis. Mas que nem a Diandra, ela tava minha mulher, ela tava dizendo essa semana no Natal, ela tava dizendo pra minha mãe que eu não sabia disso. Ela confessou ali, eu fiquei sabendo. Que quando eu falo, será que a minha voz tá boa? Será? Não, tá ótimo, vai. Não, é isso aí. Tá. Tipo, ela me coloca pra cima, ao invés de dizer, não, Pedro, tá errado, tu tem que fazer de tal jeito. Não, continua fazendo. Cara, é isso. Continua fazendo, vai fazendo. Todos os meus amigos, cara, todos os meus amigos que me mandam um conteúdo, eles falam, Gui, tá bom pra postar? Tá bom. Ah, tá bom, pode postar. Porque é muito comum as pessoas, como os produtores de conteúdo são muito menores do que quem consome conteúdo, é muito comum a pessoa que quanto menos ela produz, mais ela dá importância para aquilo que ela vai postar. Quando você produz em escala, pautora, vambora, você posta, não tá nem aí, vida que segue. Quanto menos você produz, mais você vai dar atenção, mais perfeccionista você vai ser, né? E quando você anda com pessoas que não produzem conteúdo, você vai perguntar pra elas, né, se aquele conteúdo é bom. Qual que é a resposta universal? Não, cara, você tá doido postar um negócio desse, blá, blá, blá. Só que você tá perguntando pra pessoas que não produzem conteúdo. Quando você pergunta pra uma pessoa que produz conteúdo, o que ela vai falar? Meu irmão, vai, deixa a internet julgar se tá bom ou se tá ruim, deixa o pau torar. E eu sempre sou esse cara que faço questão de falar, irmão, vai, sabe? Dentro da minha área, chega uma pessoa aleatória, que visivelmente não é boa naquilo, não é a coisa dela, não é o negócio dela, eu falo, cara, dá uma investigada aí, dá uma olhada, dá uma refletida, ver se realmente tá no caminho ou não tá. Mas, via de regra, cara, eu só tô incentivando. Pô, faz. Porque a internet, ela tá muito mais associada à coragem, o sucesso tá mais associado à coragem do que à habilidade. Tá mais associado... A maioria das pessoas... Quem vence na vida na internet é corajosa. Sim. Sabe? Por regra é corajosa e não necessariamente talentosa. Só que tem muita gente que é talentosa que não tem sucesso. Então, eu sempre diria, a cereja do bolo, não, cereja do bolo não, cereja é um negócio legal, né? A base do bolo, o prato do bolo é a coragem. Depois é o resto. Então, cara, encorajar as pessoas é o melhor trabalho que você pode fazer, velho. Porque depois que você encoraja, aí as coisas começam a acontecer. Desencorajar é o pior serviço que você pode fazer. É o maior desserviço que existe, é desencorajar. E a coragem está muito associada à autoestima e bagagem também. Sim. É normal que pessoas com bagagem menor, é normal que pessoas com autoestima mais machucada, mais inseguras, mais feridas, sejam menos corajosas. Talvez mais introspectivas, mais fechadas, menos comunicativas. Total. Né? E eu sempre... pode falar. E, por outro lado, a pessoa, quanto mais confiante, ela sabe se comunicar melhor, porque ela tem uma confiança, né? Cara, em falar. É uma bola de neve. A questão da timidez, a questão da autoconfiança, da segurança, ela não é uma parada que você nasceu. Pô, nasci desse jeito, tal. É óbvio que existe personalidade, existe jeito, existe temperamento. Isso existe. A genética está associada a isso. Os seus pais, onde você nasce. Tudo isso está muito associado ao desenvolvimento da sua autoestima. Mas a questão da timidez e da insegurança é uma bola de neve. Se você pega uma criancinha lá no colégio, se ela tem 5 anos de idade, pega toda aquela molecada do maternal. Você vê os mais desenrolados, os mais tímidos, os mais inseguros, blá, 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 blá. Provavelmente, aquelas criancinhas com 5, 6 anos de idade que são tímidas, serão crianças tímidas com 15 anos de idade também. Aquelas crianças de 5 anos desenroladas, provavelmente serão adolescentes desenrolados também, porque é uma bola de neve. Se você é um craque do futebol, por exemplo, com 5 anos de idade, todo mundo te valida, todo mundo te acha foda, chega a interclasse, todo mundo paga pau pra você, a sociedade inteira tá falando que você é foda, não tá? Isso vai te encorajar a fazer cada vez mais coisas. E quanto mais coisas você faz, mais a sociedade te encoraja. Quando a sociedade vem te encorajando, você fica cada vez mais ousado, porque você sabe que a sociedade paga pau pra você e você quer que se foda. Aí você fica cada vez mais ousado. O contrário também é válido. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa tímida,
e a sociedade te desvalida, a sociedade não te dá abertura, não te dá moral, não te dá espaço, não te dá atenção, você tende a acreditar o quê? Que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa que a sociedade não merece. Então você tende a fazer cada vez menos coisas que te encorajam, porque você não quer aquela situação constrangedora de não ter atenção cada vez mais. Então é natural que você se desencoraje cada vez mais, do outro lado é natural que você se encoraje cada vez mais. É por isso que é tão importante, por exemplo, na criação dos pais, os pais incentivarem atividades que faz a criança se desenvolver. Seja no esporte, por exemplo. Esporte é um negócio macabríssimo de desenvolvedor de habilidades, situações, experiências. Eu sempre falo que, já falei até um podcast, eu me aprofundei bastante, que a criança, ela tinha que ser obrigada a aprender um instrumento musical em um esporte. E isso aí vai definir a personalidade dela, enfim, vai preparar ela para a vida. Duas coisas que... Eu não tenho filho ainda, mas duas coisas que eu quero que meu filho aprenda desde criança, desde cedo, com 3, 4 anos de idade, é aprender a trocar um instrumento e um esporte. E, cara, esporte de luta também. Esporte de combate faz muito isso. Porque que o esporte de combate te ensina? 1 milhão de coisas, mas vamos lá. Esporte de combate, ele te faz uma criança mais forte, mais segura. Então, por exemplo, você tá ali batendo na molecada, você tá ali apanhando, você tá ali pro combate, você vira uma criança com mais sangue no olho, você vira uma criança mais potente, mais corajosa, você sabe, você sente isso. Então, o esporte de contato te faz isso também. E quando você vai para um campeonato, você apanha, o seu treinador chega e você fala, cara, isso faz parte da vida. Apanhar faz parte da vida. E não é sobre bater, é sobre apanhar cada vez mais e continuar lutando como se nada tivesse acontecendo. Sim. Então, a criança tem 5, 6 anos de idade e ela já aprende que a vida não é sobre bater, é sobre apanhar e continuar lutando ainda assim. Então, o esporte, ele te promove isso. O futebol, ele te promove isso, sabe? E a questão do instrumento também. A criança pega um instrumento... Cara, é muito curioso como o instrumento, ele é... Aí tá. É mérito, velho. Não tem como. Você cata um violão, se você não estudar aquela porra, você não toca, velho. Tem gente que tem mais ouvido, tem gente que tem mais habilidade, mais coordenação, mas não vai. Você não toca se você não estudar, né? Não existe milagre dentro do instrumento musical, tem que né? estudar, mas tem umas pessoas que têm mais aptidão, alguns chamam né? de talento, né? Mas é um pouco mais de facilidade. Por exemplo, eu toquei violino na minha infância. Que massa, velho. Dos meus 10 aos 12, alguma coisa assim. Legal. Eu não lembro que. Mas enfim. E eu tinha apesar de eu tocar violino e até desistir dele, eu tinha uma dificuldade imensa enquanto eu via que outras pessoas no mesmo lugar tinham uma facilidade. Tá certo que eu estudava pouco, mas Concordo. Mas eu tinha certa dificuldade. Eu concordo super que existem pessoas Já em compensação eu tinha mais facilidade com outros tipos de instrumento ali. Por exemplo, eu tocava escaleta, mas daí é um instrumento menos complexo que o violino, né? Mas eu tinha certa facilidade para aquilo, eu tinha habilidade, por exemplo, para desenhar. Eu tinha certa habilidade com a mão para criar desenhos, enfim. E o violino, que é totalmente manual aqui, né? E postura, eu tinha dificuldade exatamente, era postura, agora analisando aqui. E tenho dificuldade com a postura até hoje, tô toda hora. Enfim. Então existem pessoas que têm uma aptidão melhor e outras... Eu acho que isso é a natureza humana mesmo, velho. Existem pessoas, mas isso está muito associado ao caminhão de informação que é o ser humano. Seja a bagagem genética, sabe, como ele nasce. Existem pessoas que têm uma facilidade maior mesmo. A questão dos pais, sabe, os pais têm habilidade em quê? Então, eu acho que é muita coisa, mas de fato existem pessoas que vão desenrolar mais e outras vão desenrolar menos. E aí você vai mudando as coisas, né?